Essa videoaula rápida é para tratar aqui do planejamento fatorial fracionário 2 elevado a 4 menos 1, aí do livro Como Fazer Experimentos, professor Benício Barros Neto. A gente vai tratar aqui do capítulo 4, né, especificamente da tabela 4.4, né, então você sabe que a quarta coluna aqui, eu não vou tratar de detalhes da técnica, né, mas que a quarta coluna é o produto das colunas referentes aos fatores 1, 2 e 3, né? E isso você sabe que gera um confundimento entre efeitos principais e interações de três fatores, o que não é um grande problema. Então aqui eu tenho a minha matriz aqui, então aqui você teria a coluna 1 relativo ao fator 1, que é a concentração de ácido, a coluna 2, que é o fator 2, concentração de iodeto, coluna 3, que é o fator 3, concentração de peróxido, e a última coluna seria a coluna tempo, que justamente é a combinação, para esse planejamento fatorial fracionário, a combinação dos sinais das colunas relativas aos fatores 1, 2 e 3. Aqui tem a resposta, né? E vamos ao RStudio, ver como calcular os efeitos, como foi feito aí no caso do livro do professor Benício. Então aqui eu tenho essa função read.csv, onde eu vou abrir aqui o arquivo CSV que eu criei, acabei de mostrar para vocês, e colocar nesse objeto dados. Então vamos lá. Executo. Aqui está. Vou eliminar a primeira coluna, que não me interessa, que é simplesmente o índice do ensaio. Então eliminei, veja aqui, foi embora a primeira coluna. E agora eu tenho a coluna ácido, iodeto, peróxido, tempo e a resposta, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora um vetor y, que corresponderá à resposta. Então, dados, vê que ele já aparece, o objeto já aparece automaticamente, cifrão, para endereçar aqui a coluna resposta. Está aqui. Sim, apareceu uma vírgula aqui acidental. Então aqui está. Então aqui eu tenho a resposta nesse y. Ficou meio esquisito, né? Então vou transformar esse y num objeto do tipo data frame. Então y igual s.data frame, ele já vai aparecer nos comandos, e o próprio y aqui como argumento da função. Então tá aqui, ó, y, aqui estão os valores, que correspondem justamente a esses valores aqui. E agora eu vou eliminar esta coluna aqui com um comando bem parecido com esse aqui, para eliminar colunas. Parecido, mas não exatamente o mesmo, né? Então eu vou pegar aqui dados, e eu quero que todas as linhas da quinta coluna, então à esquerda dessa vírgula não é nada, não há nada, indicando que todas as linhas, então todas as linhas dessa coluna 5 desapareçam. Então, nulo. Simplesmente estou desaparecendo com a coluna 5. Executo e vamos ver aqui, desapareceu a coluna 5. Joia, né? Que mais aqui? Eu vou criar um objeto que eu vou chamar de x. Aliás, eu vou pôr aqui x, vou chamar de... qual que é o... sim, jogo da velha. Aqui eu estou usando um x minúsculo. Opção minha. Então o x aqui vai ser justamente o meu objeto dados. Executo, criei aqui o x minúsculo. E agora eu vou criar colunas aqui relativas às interações. No caso, são 6 interações de 2 fatores, como nós podemos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que correspondem às interações ácido fúrico e iodeto, a interação ácido fúrico peróxido, ácido fúrico tempo, iodeto peróxido, iodeto tempo, peróxido tempo. Então eu tenho que criar essas colunas com esses respectivos sinais aqui. Como é que eu vou fazer isto no R? Então vamos ao código. Então agora eu vou criar essas colunas, então como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte, ó, x, cifrão. Deixa eu ver aqui.
vou criar a interação ácido iodeto. Então, ácido X iodeto é o nome da coluna que eu estou criando, que vai ser igual à coluna ácido, então espacinho, asterisco, que é o sinal de vezes, vezes X, cifrão, a coluna iodeto. Executo. Vamos dar uma olhada aqui. Criou aqui, ó, ácido X iodeto. É a interação ácido iodeto. E assim eu faço para as demais. Por exemplo, eu preciso da interação ácido peróxido. Então, X, ácido, opa, eu fiz besteira aqui. X, ácido, X, peróxido. Então aqui eu estou colocando o nome da coluna nova. Vai ser igual X ácido, né? X cifrão ácido, então coluna do ácido, asterisco, que eu estou multiplicando, vezes a coluna do objeto X, a coluna peróxido. Executo. Então olha aqui que criou a coluna, tá vendo? Opa, não é que não, é no X, né? Aqui, ó, tá vendo? Vamos criar outras colunas aqui para vocês entenderem. X, cifrão, ácido, a interação agora ácido tempo. Então, xzinho tempo, esse é o nome da coluna que eu estou criando, que vai ser igual ao produto da coluna ácido, ali do objeto X, que multiplica pelos sinais da coluna tempo. Então, vamos aqui, tempo. Executo. E aí vou fazer para todas. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem que clicar duas vezes. Pronto, tá aqui, ó. Ácido iodeto, ácido peróxido, ácido tempo. Vamos criar uma outra coluna que seria a interação iodeto peróxido. Então, X. Deixa eu fazer o seguinte, vou pegar um espacinho a mais aqui para nós. Dar uns enters aqui. Fica mais visível. Então, X. Agora, qual é a interação? Iodeto. Iodeto X, é o nome da coluna nova, peróxido. Vai ser igual a coluna, veja aqui, X é o nome do objeto, coluna iodeto, né? Asterisco, que multiplica com X, cifrão, coluna iodeto peróxido, né? Coluna peróxido. Executo. Qual a próxima interação? Iodeto tempo. Então, X, iodeto, X, o nome da nova coluna, iodeto tempo, né? Tempo. Vai ser igual a coluna iodeto, que multiplica com a coluna tempo. Executo. E por fim, vou criar a coluna peróxido, tempo. Então, o nome da coluna aqui à esquerda, que vai ser igual ao produto da coluna, dos sinais da coluna peróxido. Qual foi o problema aqui? Fiz o erro. Peróxido. Opa, é no X, né? Xzinho. Opa. Apareceu agora, né? Então, se eu não tiver feito nada de errado, devem corresponder a esses sinais aqui. E vamos agora à operação matemática para calcular os respectivos efeitos. Então, cadê? Eu vou criar aqui uma coluna com números 1, então vou chamar de I, igual, vou por aqui para repetir, o número 1, por quantas linhas? O mesmo número de linhas, então N Hall, o mesmo número de linhas da matriz X. Executo aqui, então criei uma matriz I aqui, só com uns, tá vendo? E agora eu vou criar uma matriz X grandão, que eu vou juntar essa coluna aí, dos números uns, que nós temos aqui, ó, né, que seriam esses sinais positivos, com a matriz X. Então vou usar cbind, que é para concatenar por coluna, vou por aqui como argumento a I e X. Então vai formar uma matriz X. Cadê aqui?
Agora sim a matriz x que corresponde àquela matriz que corresponderia, seria a matriz dos coeficientes de contraste, né? Agora, para multiplicar isso aqui, eu vou converter esses objetos, os objetos y, que é o vetor de resposta, com a matriz x, que é a matriz dos coeficientes de contraste, eu vou converter a objeto do tipo matriz. Então, eu vou ter aqui x igual, para eu converter para esse objeto, então, as.matrix. E aí, como argumento, o próprio x. Executei. E o y vou fazer a mesma coisa. Y, que é o vetor de respostas, vai ser igual a as.matrix e o próprio y aqui como argumento. Acho que deu certo. E aí os contrastes correspondem ao produto. Bom, se você ver lá o capítulo 3 do livro do professor Benício, um algoritmo para cálculo dos efeitos, né, aquele trecho, você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou rever teoria aqui. Então, contrastes vai ser igual a transposta de x, então esse tzinho ali seria a função transposta, que multiplica, na verdade, multiplicação de matriz no R o comando é porcentagem, asterisco, porcentagem. Então esse comando aí, vou até pôr aqui como comentário. Então, eu tenho aqui porcentagem, valor de multiplicação de matrizes. E você tem que ver se as matrizes podem ser multiplicadas, a questão das dimensões. Então, aqui está. E aqui eu tenho os chamados contrastes. Porém, eles não batem com o que temos aqui. Porque para obter a média eu tenho que dividir o primeiro valor por 8 e os demais valores eu tenho que dividir por 4. Então, eu fazer isso agora. Como eu falei, vou fazer o seguinte, vou dividir o primeiro valor então, vou pegar o primeiro desses valores, vai ser igual a ele mesmo, dividido por 8, certo? E os demais eu tenho que dividir por 4. Os demais eu divido por 4. Como é que eu faço? Os demais, então, todos menos o primeiro. Tá. Então, todos menos o primeiro. Menos um aqui na frente. E vou dividir por 4. E aí, aqui estão os contrastes. Repare bem, companheiro. Repare aqui, 108,87. Conforme teria que acontecer, né? Felizmente, né? Na frente de vocês desta vez. Mas na próxima, quem sabe. Então, até a próxima. Obrigado pela atenção.